Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara, redes sociais e também aqui do plenário. Nós vamos abordar um tema que já foi tratado aqui inúmeras vezes nesta casa, que é a lei da remoção dos veículos abandonados em via pública. A gente vai fazer um pequeno histórico aí. Então, nós temos a primeira lei, a 8.244, que foi aprovada por esta casa em 18 de dezembro de 2017 e publicada em 21/12 de 2017. Após isso, veio uma alteração por parte do Executivo e que ela foi publicada, então, em 6 de julho. Foi votada a alteração, acatada no início desse ano, e que acresce o dispositivo que foi a não necessidade de remoção do veículo da via pública. E agora saiu o decreto regulamentador 19.726, de 5 de outubro. Decreto, eu li ele, tenho ele aqui, está bem elaborado, bem especificado. O que nós precisamos agora é que o poder público efetivamente coloque em prática este decreto. Uma das situações aí é a licitação de uma empresa para fazer o recolhimento desses veículos em via pública, 60% do valor destinado para cobrir, no caso de leilão, quando vai para guincho, 40% doado para a Secretaria de Trânsito e por aí afora. Tem uma série de regramentos, o decreto é bem feito, ok? O prazo estipulado naquela ocasião, que era de 60 dias, ele excedeu bastante, mas saiu o decreto e agora o que nós queremos, vereador Chico, é que o município efetivamente coloque em prática, e eu acredito que vai acontecer, porque o decreto está aí, está bem elaborado, porque é um anseio da comunidade. Nós vamos passar algumas fotos, poucas, porque é um assunto que todos os vereadores conhecem, eu vou pedir que passe. Isso aqui são 2 veículos que incomodam ali no bairro Rio Branco já há bastante tempo, mas estão há bastante tempo mesmo, está formando entulho embaixo, grama, a Codeca tem dificuldade para fazer a limpeza, pode passar. Esse aqui também é na mesma rua, mas tem um caso emblemático aí que deve ser o pai de todos. Isso aí é na Travessa Vacaria, muito próximo da Brigada, aos fundos da Intral. Esse caminhão está há apenas 10 anos. 10 anos, ele está ali, nasceu uma árvore, ela passou pela carroceria, ela já foi podada e esse ano aqui ela recebeu o enfeite natalino dos moradores. Ela está, olha, ó, ela está seguramente com 2 metros acima da carroceria, isso que ela já foi podada uma vez, ela já... Essa aí, agora, para a prefeitura remover o veículo, vai ter que buscar uma licença ambiental. E o mato está aí já com 20 centímetros de resíduo de terra, crescendo grama embaixo do caminhão. Isso aí é tudo aquilo que o cidadão não quer. Isso aí está atrapalhando a movimentação do pessoal que frequenta o estacionamento da Intral, atrapalha a brigada, que às vezes precisa sair com rapidez aí com as viaturas, né? Isso aqui são outras fotos aí cedidas pelo vereador Velocino, são outros veículos abandonados há bastante tempo. Veja que embaixo a Codeca tem dificuldade de fazer a limpeza. E dentro de alguns é dormitório de mendigos, drogaditos, locais de prostituição. Então, nós trazemos esse assunto novamente à baila para que nós possamos, uma vez por todas, atender o clamor das ruas. O cidadão quer que seja resolvido isso aí. Agora tem todo um rito, então eu espero que a Secretaria de Trânsito comece a fazer identificação, adesivando, notificando, enquanto o poder público contrate a empresa para fazer o recolhimento, porque isso está no decreto. Nós vamos acompanhar, não vamos tecer
nenhuma crítica, porque foi um trabalho construído a muitas mãos, com a participação muito forte aqui desta casa, atendendo o anseio da comunidade, porque o pessoal que nos cobre, ali no meu bairro tem casa, vocês não fazem nada, mas não é assim. Nem o Poder Executivo pode chegar ali, passar o guincho e levar embora o cara. Tem todo um rito legal a ser seguido e que agora eu vejo ele bem concluído com esse decreto 19.796, amparado pela Lei 8.244 de dezembro de 2017. Agora o que nós precisamos é começar a recolher. Eu tenho certeza que quando começar a recolher alguns, vereador Chico, o pessoal vai tirar, vai recolher, porque algum valor a maioria deles tem. Esse, por exemplo, que está no bairro Rio Branco, são 2 veículos que a pessoa comprou possivelmente para reformar, e aí vai deixando, está ali há anos, desgasta o Poder Executivo, desgasta todos os vereadores. Eu tenho certeza que a maioria dos senhores tem casos ou no seu bairro ou próximo e que nós precisamos dar uma resposta. Então, urgente, vamos tomar providência, nós vamos estar fiscalizando, que é o papel nosso, além de legislar e ter aprovado essas leis, nós agora vamos exigir que o Poder Executivo ponha em prática essa lei. Que nós temos muitas leis aprovadas aqui pela Casa e que, infelizmente, não são cumpridas pelo Poder Executivo. Mas essa aqui nós somos obrigados a cuidar, porque a cobrança ela é muito forte para todos os vereadores. Seu à parte, vereador Velucino. Vereador Adiló, obrigado. Quando cheguei lá em Galópolis como subprefeito, tinha uma questão na estrada geral, indo para a Quarta Légua, lá numa chapeação, tinha uma meia dúzia de carros assim. E eu fui lá, falei com o proprietário, e aí ficou meio apreensivo. Daí, quando eu questionei, e se der um acidente aqui por causa disso, como é que fica a tua responsabilidade? Aí ele me pediu um tempo e logo foi resolvido. Mas estava também pensando, Adiló, além do projeto de lei, além do decreto, a semana passada aprovamos aqui, vou fazer até uma brincadeira, um projeto de lei da Paula, que quando o mato excede os 50 centímetros. Então veja bem, até serve isso até para o poder público, porque ali tem situações que o mato excedeu 50 centímetros, então mais um projeto de lei contempla, e ali no meio da rua vai sobrar para o poder público. Aquela situação do ônibus ali em Galópolis, passa o ônibus parado ali, passa a linha de ônibus da Visate todos os dias ali, vocês viram naquela foto. Então imagine a situação ali, a hora que der um acidente, como é que fica. Agora eu acredito sim que com toda essa regulamentação que alguma coisa se faça. As pessoas não gostam muito, aqueles que fazem isso, mas na frente da casa deles, eles não fazem isso. Eu sempre digo, faz na frente da tua casa se tu acha que é bom. Ali na Avenida São Leopoldo, ali para trás, o secretário de Trânsito já foi lá, é praticamente uma meia dúzia ali próximo a um guincho ali, ainda eles se ofendem nessa situação, mas não na frente da casa deles. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador Velucino. Ali na Mário Lopes teve durante muitos anos um caminhão ali próximo ao viaduto, estacionado, um caminhão velho, caindo os pedaços, com a carroceria em canto, oferecendo sério risco para o usuário daquela via, que é muito movimentada. Agora deve fazer um ano e pouco que ele sumiu dali. Mas ele oferecia um risco muito grande, porque ele estava mal estacionado com o canto da carroceria enviesado para a via pública, numa via ali que não precisa dizer o movimento que tem, ainda mais depois que recebeu asfalto até a represa da Maestra e depois seguindo até Nossa Senhora das Dores, até o Serrano, na estrada de Serraria. Ali se tornou uma via de tráfego intenso e aquela tralha estava ali toda hora, anos, incomodando, atrapalhando, e o poder público não ter uma ferramenta dessas para poder ir lá e guinchar, responsabilizar. Então agora eu acredito que devagarinho nós vamos atender mais uma demanda da sociedade, vamos acompanhar e para que seja cumprida essa lei. Senhor presidente, eu vou pedir uma declaração de líder, porque eu quero trazer um tema que me deixa muito apreensivo com essa edição do decreto estadual de ontem, antecipando o ICM e o IPVA. Declaração de líder da bancada do PTB, sai com a palavra a vereadora Adiló de Domênico. Como empresário, eu não posso me negar, há anos atrás aconteceu a mesma coisa, não me recordo quem era o governador
em 2000 e alguma coisa, acho que foi o Rigoto, né, que na sua despedida também nos brindou com esse tipo de situação. E eu me recordo na época, e eu vou dar um testemunho aqui como empresário, quem sentiu na pele isso, quem levou essa punhalada nas costas, porque não é a questão política. Quando chega o final de novembro, quem já foi vendedor ou quem é vendedor sabe que o comprador não está mais querendo fazer conta. Ele não quer duplicata para vencer ali dia 20, 21, entre o Natal e Ano Novo, ele tem dificuldade, os bancos encurtam o seu horário. Uma parte, vereador. Ele tem muita correria, principalmente no ramo do comércio, é um período muito intenso. Então, o que se fazia na época? Promoções vendendo a partir do dia 20 de novembro com vencimento 4, 5 de janeiro. Para ter dinheiro para a folha de pagamento e para ter dinheiro para pagar o ICM que vencia no dia 10. E nós tínhamos feito uma campanha muito forte na época e tido uma venda alta, e quando tu faz a venda alta, tu gera um ICM alto. Distribuímos a Isabela aqui na região, uma tonelagem de mais de 400 toneladas por mês de massa e biscoito, isso dá um valor bem substancial. E aí veio o presente do governo estadual antecipando o ICM. Tivemos que recorrer a banco, fazer empréstimo. Então, sem ter condições para honrar, porque dezembro é um suplício para o empresário, é 13º, é a folha de pagamento, é férias, que muitos funcionários, conforme o ramo, se aproveita para dar férias coletivas. E agora o governo, então, antecipa o ICM para 26 de dezembro e o IPVA para 28 de dezembro. É lamentável. Ontem à noite eu estava num jantar onde tinha diversos empresários, mas olha, a chiadeira, a revolta desses empresários, vocês não fazem ideia, porque o momento é difícil. Hoje, seguramente, a situação econômica das empresas está muito pior do que estava lá em 2005, 2006. Então, hoje, o sentimento é de profunda revolta desses empresários, estão se sentindo atraiçoados pelo poder público, que pouco faz para ajudar as empresas, pouco ou nada, mais atrapalha do que ajuda, e aí mexe compulsoriamente, sem que o empresário seja ouvido, sem que as entidades sejam consultadas. Tu tem que pagar dia 26, se não é tanto por cento de multa, é juro, e a partir do dia 27 tu já está inadimplente com o governo, tu não consegue mais tirar uma negativa, ou seja, é um pé no pescoço da iniciativa privada. Lamento profundamente como empresário, me solidarizo com todos os empresários. O vereador Kiko aqui teve empresa, está hoje tentando retomar a atividade, sabe o que nós estamos falando. Então, de imediato, vereadora Gladys, o seu à parte. Vereadora Diló, é muito pertinente esse assunto que o senhor traz. Eu até, na minha fala, iria comentar um pouco sobre isso. Também gostaria de colocar aqui um depoimento meu, que antes de ser vereador eu fui lojista há 23 anos. E nessa época que o senhor falou, de fato, eu tinha uma loja de confecções, onde vendia vestuário, e viajava muito a São Paulo. E dizer que a dificuldade era, lá se pagava 12% de imposto. E quando nós passávamos aqui em Vacaria na fiscalização, nós tínhamos que já deixar depositada a diferença. Nós nem tínhamos vendido a mercadoria e nós já tínhamos que deixar os 6% aqui na fiscalização. Então, ontem à noite eu estive num jantar de confraternização e final de ano no Cindy Lojas, e a preocupação daqueles empresários era justamente esse. Nós tivemos uma palestra de incentivo a 2019, mas a preocupação dos empresários era esta. O Supremo Tribunal ele está julgando e votando sobre a inconstitucionalidade desta proposta. Mas, enquanto isso, a orientação é de que o empresário
deposite em juízo este valor, porque há possibilidade de ele ter esse retorno. Caso contrário, ele já está pagando esse imposto antecipado, que bem o senhor diz, nada quase se faz para essas empresas, pouco incentivo se dá e acaba se cortando os dedos aí das empresas. Nós já temos aí um déficit muito grande de desemprego, né? E eu acho que também concordo que a saída não é essa. Parabéns pelo assunto, e isso é o que nós temos que debater e nos preocupar muito. Obrigado. Obrigado, vereadora Gladys. De imediato, o vereador Kiko, seu à parte. Obrigado, vereador Adiló. Ontem mesmo eu puxei o assunto ali falando, né, que o cara tem que ser muito corajoso para ser empreendedor, para gerar emprego nesse país. Até outro dia, brincando, quando a gente está tentando reassumir a loja, que quando eu estive lá, a gente só pagava imposto. Quando a gente vai registrar, eles pedem, não vai ter sócio? Sim, pode colocar governos federal, estadual, municipal e bancos, pode colocar que são sócios. Quando eu abro, já são sócios sem tu colocar. É eles que nos terminam, é eles que nos derrotam. Mas também, eu ontem também reclamei da entidade, e vejo também, vereador, que as entidades que representam nós lojistas, eu não consigo entender, elas estão preocupadas com o quê? Outro grupo de empresários da entidade se reuniu com o governador atual, eleito atual agora, e aceitou os 18% ainda. Eles brigam por o quê? Eu não consigo entender, eles defendem quem? Eu participei, eu tive comércio anos e anos, eles só iam cobrar taxa, só chegava o boleto para cobrar taxa, nunca foi ninguém perguntar como é que está administrando, porque às vezes a gente pensa que está correto ou está errado, tem que pegar pessoas que têm capacidade, que estudaram para isso nos auxiliar. Eles não fazem isso. Agora, cobrar taxa, tudo que tem, essas entidades vão cobrar. Isso revolta, e a gente é teimoso, ainda volta a querer colocar comércio ainda. Bem feito, né? Obrigado, vereador Kiko. Quando a gente diz que o Rio Grande do Sul, ao longo dos anos, ele não deu essa segurança jurídica para o investidor, agora, mais uma vez, qual é o empresário que consegue trabalhar sem um mínimo de planejamento, sem um mínimo da construção de um fluxo de caixa? E aí o governo vem e pega todo o planejamento dele, joga no lixo e lhe impõe uma condição unilateral, perversa, que a maioria vai passar um fim de ano muito amargo, muito ruim. Talvez alguns vão virar o ano endividado, inadimplente, aonde que eles estavam todo planejado, redondinho, diferente do que o poder público faz. A iniciativa privada se obriga a ter um planejamento firme, cortar na própria carne, cortar custos, fazer o seu enxugamento, coisa que a máquina pública dificilmente faz, mas aí vem e escolhamba todo aquele planejamento. Então, é muito difícil ser empresário, e é por isso que o Rio Grande do Sul tem crescido nos últimos anos que nem cola de cavalo. É um estado... tu põe tudo em risco, tu tem que gerar os empregos, gerar a produção. Não, e o IPVA também, por favor, né? IPVA também... cobrar antes do exercício, cobrar no começo, dia 1, dia 2, já é brabo, porque tu está dando a chance para pagar com desconto, mas o ano mal começou. Agora nós já estamos cobrando no exercício anterior com desconto 2 vezes no ano. Bem lembrado, vereador Ruas, cobrando 2 vezes o IPVA no ano para quem quiser desfrutar um mísero desconto. Então, fica aqui o nosso desagravo. Não precisávamos de mais esse desestímulo à iniciativa privada, e veja que é uma bordoada muito forte, porque pega todos os prazos, pega indústria, comércio, prestação de serviço, pega todos os entes empresariais, todos terão a sua antecipação. O IPVA, então nem falo dos caminhoneiros, coitado, que às vezes gostariam de desfrutar desse desconto para baixar um pouco o seu custo. Quem é que está programado de uma hora para outra para disponibilizar desse valor? É isso, senhor presidente.